Quem está alimentado, diga amém. Gente, vocês comeram um pouquinho, né? Mais ou menos, né? Pessoal, eu gostaria agora da máxima atenção de vocês. Eu sei que o nosso horário já está meio avançado. O pastor Wellington disse que tem que terminar até as 2 da manhã, né? Então, até as 2 da manhã nós temos que terminar. Quem quer ficar até as 2, diga amém. Que benção, vocês ficam aí, então eu vou dormir, vocês ficam aí. Tem cuscuz lá no fundo, tem tudo. Amados, presta atenção aqui, por gentileza. Toda. Traz sem gelo para mim, tá, irmão? Por favor. Amados, olha aqui para mim, presta atenção. Até agora nós falamos de medo dentro de uma visão bíblica. Agora nós vamos falar dentro da visão da ciência. Tá certo, gente? Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu até gostaria de termos mais tempo para nos aprofundarmos mais. Eu até pensei em abrir espaço para perguntas, né? Mas infelizmente o nosso tempo é bem escasso. Se alguém conhecer um relógio aí cristão convertido, me avisa, porque o meu parece que está sempre brigando comigo, né? Sempre de mal comigo, nunca vi. Eu torno a dizer, nós falamos de medo dentro de uma visão bíblica. Agora nós vamos falar de medo dentro de uma visão científica, numa visão da ciência. Eu vou fazer uma pergunta, nessa quebra de braço, quem que tem razão? Quem que tem razão? Quem que nós temos que dar toda nosso crédito? Devemos crer no que a Bíblia diz ou devemos crer no que a ciência diz? Estou perguntando para vocês. Pode falar, pastor. A senhora mesmo, pastor. Pastora Kátia. A senhora fez assim. Ela não quer errar. Não tem problema, gente. Se errar, não tem problema. Qual que é o problema? Adria, o que você acha? Quem que tem razão, Adria? A Bíblia ou a ciência? Quem falou a Bíblia? A Bíblia tem razão? Ixi. O que você acha? Muito bem. É isso aí. Muito bem. É isso mesmo. Não existe quebra de braço. O que a Bíblia diz, a ciência comprova. Simplesmente assim. É claro que a Bíblia já fala há muito mais tempo o que a ciência vem descobrir há pouco tempo agora. Mas acreditou-se numa época em que a ciência era contraditória à Bíblia, e nunca foi. Alguém ousa dizer que a ciência fez as pazes com a Bíblia. Mentira. Nunca houve briga entre a ciência e a Bíblia. Nunca houve. Claro, acontecem coisas. Por exemplo, o médico vira para a família e diz assim, olha, leva para morrer em casa, porque não tem mais jeito. E aí, às vezes, quando é plano de Deus, Deus vai e cura aquela pessoa desenganada. Quem já viu isso aqui? Olha aí, está vendo? Eu já vi isso também. Então, o que acontece ali, não foi que a ciência estava errada. Quando o médico disse que não dá mais, ele disse isso numa visão científica, dentro de uma visão da medicina, porque a medicina é limitada, a ciência é limitada, mas as coisas só terminam quando Deus diz, acabou. Aí acabou mesmo, irmão. Aí não adianta mais. Pode ser uma gripezinha qualquer, vai te matar, não adianta. Então, as coisas só terminam quando Deus diz que terminou. Põe a primeira imagem para mim, meu querido. Eu quero mostrar aqui para vocês, essa é a primeira imagem? Obrigado. Quero mostrar para vocês, eu disse que vou falar numa visão científica, porém, embasado na Bíblia. Para ninguém falar, isso é coisa da ciência. Não, isso é coisa real, tanto da ciência como da Bíblia. Olha só,
Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você é aquilo que você pensa. Simples assim. Você é aquilo que você pensa. Então, cuidado com os seus pensamentos. Eu vou falar já mais a respeito disso. Escute bem. Antes de nós entrarmos na questão do medo e de outras coisas, nós vamos entender um pouquinho sobre a fisiologia do ser humano. Presta atenção. Não é difícil de entender. Essa imagem, dá para melhorar isso aqui, apagar essas duas luzes aqui? Tem jeito? Que daí vai dar para ver certinho aqui a imagem. Isso. Ei, mas esse pastor é uma benção, meu pai. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Aqui nós temos um desenho que vem falar sobre o cérebro humano. O cérebro humano, todo mundo, dá para ver aí? Dá para ver? O cérebro humano, ele é dividido em duas partes, o lado esquerdo e o lado direito. Então veja, nós vamos falar primeiro do lado da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é toda emoção e o homem é todo razão. Ou seja, quando se diz esse todo, não é que a mulher é 100% emoção, não. E nem o homem é 100% razão. É claro que a mulher também tem o seu lado razão, assim como o homem também tem o seu lado emocional, o lado emoção. Mas o que predomina nas mulheres, o que predomina é o lado emocional. Então, o lado da mulher é o lado direito, esse aqui, ó. Ah, esse aí está no lado esquerdo, bispo. Não, está vendo que esse aqui é o nariz? Essa é como se fosse um rosto, e eu estou de frente com esse rosto. Opa! Então, esse rosto está virado para cá. Então, esse aqui, o azul, é o lado direito. Amém, queridos? Então, veja, o lado direito do cérebro está ali a consciência artística, aquela pessoa que tem facilidade em coisas artísticas, em pintar, desenhar, trabalhos manuais, essas coisas todas. Quando você faz alguma coisa assim, artesanato, alguma coisa, você está usando o seu lado direito do cérebro. O lado direito também está a criatividade. Sabe aquela pessoa criativa? Por exemplo, alguém ensinou você a fazer churrasco de um jeito, mas você é criativo. Aí você começa a fazer de outro jeito, melhor, mais rápido e mais fácil. E isso é para todas as coisas, para todas as coisas. Então a criatividade também está do lado direito. Aí vem a intuição. Olha só, ó a mulher aqui se destacando, ó. A intuição. A mulher, maridos, eu sou obrigado agora a dar a mão palmatória para as esposas. Quando a tua esposa disser, abre o olho com fulano, abra o olho com fulano. Ah, mas por quê? Não interessa. A mulher falou, ouça a mulher. É porque a mulher tem uma intuição que o homem muitas vezes não tem. Nós homens, a gente acha que a gente é o tal, não sei o quê. Às vezes a gente é tão bobinho. A mulher sentiu o cheiro de longe. Eu não sei se aqui tem alguém assim, mas o marido às vezes está com mentira, está com enganação. A mulher de longe, ela mede o cabo de baixo em cima. Ela já está, ela não sabe por quê. E isso se chama intuição. Amém, queridos? Vamos lá. Deixa eu sair disso, porque senão eu vou ficar, vou arrumar briga aqui. Imaginação. A mulher é um poço de imaginação. É um poço. Quando ela é criança, ela sonha. Ai, eu vou ser rica, casar com um homem rico, vou ter empregada. Quantos de vocês já disseram isso? Todo mundo já disse. Aí, quando cresce, casa,
Seja bem-vindo ao mundo real. Mas a mulher é um poço de imaginação. Insight. O que é insight? Insight é aquele clique repentino que você tem. Tipo assim, você está buscando, como que eu vou fazer isso aqui? Como é que é? De repente, já sei. Sabe aquele clique que dá assim? É o insight. O insight também está do lado direito. O Adrian, tem muito disso, né, Adrian? Às vezes trabalhando na internet, criando alguma coisa. A Sara, então, nem se fala, né, Sara? Às vezes está criando um logotipo para Master Clínica, né? Você está me devendo, Sara. Não me responde que eu não gosto. E aí, a pessoa tem que ter insight. Como é que eu vou fazer tal coisa? De repente, pimba, vem aquele insight, aquela ideia na cabeça. Também do lado direito. Vamos lá. Formas 3D. Sabe, o que é forma 3D? Não é aquela forma apagada, não é aquele pensamento apagado, não. É aquele pensamento colorido, que vai dar certo. É criatividade. Pensamento, olha lá, está meio ruim aqui de ver. Pensamento holístico. Pensamento holístico é aquele pensamento que divide cada parte do ser humano, divide para analisar. Por exemplo, desejos divide com ação, renúncia, caráter, ou seja, tudo aquilo que nos faz únicos. Quando a ciência estuda isso aqui, a consciência holística, ela estuda parte por parte do ser humano. E não só parte por parte, depois junta tudo para ter um diagnóstico completo do ser humano. Ao mesmo tempo se separa em partículas e o pensamento holístico também reúne cada parte do ser humano para formar um todo. Aí vem a consciência musical, também do lado direito. A pessoa que toca um instrumento, pessoa que canta, ela tem uma exposição maior no lado direito do cérebro. Controle da mão esquerda. O teu cérebro do lado direito, ele controla todo o teu lado esquerdo. E o lado esquerdo do cérebro controla todo o teu lado direito. Você já viu uma pessoa com AVC? Dá um AVC de um lado, se der do lado direito, foi o cérebro do lado esquerdo que foi atingido. E vice-versa, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho do cérebro, falando do homem. Do homem é o lado esquerdo. Veja só, as pessoas, a mulher é do lado do coração. Mentira, não tem nada do lado do coração. Primeiro que o coração não é de um lado, o coração é praticamente no meio, né? Tem uma cavidade um pouquinho mais puxada para o lado esquerdo, mas o coração é praticamente no meio. E a mulher é do lado direito e o homem do lado esquerdo. Pensamento analítico. O que é um pensamento analítico? É aquele momento de raciocínio. Por exemplo, a mulher quer comprar um sapato novo, aí você fala, mas um outro sapato? Essa mulher está parecendo uma centopeia. Ela começa a analisar. Tem tanto sapato já, né? Não estou falando de ninguém, por favor, né? A minha esposa até baixou a cabeça ali. Você vai comprar um carro, você entra numa agência, você vê o carro que você quer, você anota. Você vai na outra, vê o carro, anota. E aí em casa você vai começar a colocar no papel as vantagens e os preços, e vai analisando. Toda essa mente analítica, isso aqui também, a mulher tem muito disso aqui, está do lado esquerdo. Raciocínio é pensar, né? Pensamento. Linguagem, a tua fala. Uma pessoa que tem problema no cérebro do lado esquerdo, ou ela não fala, ou ela tem problema no falar, tá? É no lado esquerdo. Lógica, também do lado esquerdo. Escrita, você vai escrever, é o lado esquerdo que comanda. Ciências e matemática, e habilidade com números. Quem que é bom em matemática aqui? Levanta a mão. Quem é bom? Quem é bom em exatas? Jesus, mais ou menos. Oh, meu Deus. Levanta numerólogos aqui. E também o controle da mão direita está no lado esquerdo do cérebro. Tá certo? Gente,
A mente processa os pensamentos. Presta atenção. Parece complicado, mas não é, simples demais. A mente, ela processa os pensamentos. Esses pensamentos podem ser pensamentos vagos ou podem ser pensamentos lógicos. O que é pensamento vago? O que são pensamentos vagos? Aqueles pensamentos bobinhos. Pensamento nada a ver, que some rápido. Você tem um pensamento assim, mas sumiu. Não causa dano algum. Não te ajudou em nada, mas também não te causou dano nenhum. Esses são os pensamentos vagos. E nós temos milhares, talvez milhões, de pensamentos vagos todos os dias. Depende da ocupação. Você já viu aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Então não deixe a sua mente vazia. Se ocupe com a sua mente. Tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que abençoa, tudo aquilo que traz crescimento espiritual, tudo aquilo que prospera, tudo aquilo que abençoa, e isso ocupe a sua mente. Amém, queridos? Então, o que é pensamento lógico? Pensamento lógico é aqueles pensamentos que fazem sentido, aqueles pensamentos que você dá a eles uma vida, dá ênfase aos pensamentos lógicos. É aquele pensamento que você pensa e você fica matutando em cima, pronto, você deu vida àquele pensamento, tá? Exemplo, te dar um exemplo. Há poucos dias atrás, eu atendendo uma pessoa, fazendo uma terapia com ela, e essa pessoa me disse assim: ih, rapaz, a minha esposa é um problema sério. Ela não dá liberdade, ela é tão preocupada, ela tenta dar liberdade aos filhos, mas ela é assim, o filho sai de casa, maior de idade, sai de casa e diz que vai voltar 10 horas, e ela fica toda hora olhando no relógio, toda hora, e falando para ele: ai meu Deus do céu, será que o fulano está bem? É porque ele não liga para mim, é porque ele não manda mensagem para mim. Você acha que o jovem está lá com a namorada, vai lembrar de mandar recadinho para a mãe? Ah, faz favor. Dá 10:01, o rapaz não chegou em casa, ai meu Deus do céu, porque está demorando demais, já corre a ligar para ele. Gente, pelo amor de Deus, viva e deixe viver, não é não? Viva e deixe viver. Ah, bicho, mas tem que cuidar. Claro que tem que cuidar. Não, eu não estou dizendo que não tem que cuidar, mas o cuidado exacerbado é maldição. O cuidado exagerado é maldição. Prova que a pessoa está doente emocionalmente. Quem está entendendo até aqui? Cuidado com os seus pensamentos. Você atrai aquilo que você pensa. Será, bispo? Então eu vou te provar. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 3, verso 25: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu tinha medo me aconteceu. Aquilo que você pensa e dá vida, você simplesmente está fazendo o que diz Romanos capítulo 4, verso 17. Deus traz à existência aquilo que não... Ô gente, não, agora vocês comeram, velho, pelo amor de Deus, velho. Quem comeu cuscuz aqui, fala eu. Misericórdia. Escute, Romanos 4,17 diz assim, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Mas por que Deus traz? Deus traz porque nós, usando o nosso cérebro, usando a nossa mente, os nossos pensamentos, nós criamos um pensamento lógico. Nós fizemos o quê? Nós raciocinamos um pensamento lógico. E aí, aquilo vai se tornar realidade. Nós estamos trazendo do mundo espiritual para nós. Cuidado com os seus pensamentos. Por quê? Eu vou te dizer. Você é aquilo que você imagina ser. Os pensamentos lógicos, ou seja, vivos, eles vão criar sentimentos, vão criar emoções. Não importa se os pensamentos sejam ruins ou sejam bons.
Ah, mas eu não quero, bispo, não quer, mas você está criando o pensamento. Você está dando vida para esse pensamento. Esse pensamento, a tua alma, ela está entendendo, o teu cérebro está entendendo que você quer aquilo. Mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre isso. Então tome cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos lógicos vão criar sentimentos, ou seja, emoções. E os seus sentimentos, as suas emoções, vão te levar às ações. Olha isso aqui. Ué, o que deu? Bugou? Os pensamentos produzidos na mente são transformados em emoções e são armazenados num compartimento chamado alma. Escute. Isso, mais ou menos isso aí. Os pensamentos são produzidos na mente. E eles, quando têm vida, que se tornam emoções, eles são transformados nessas emoções. E são armazenados nesse compartimento que nós chamamos de alma. A alma pode ser ali? Pode. Pode ser aqui? Pode. Não importa. A alma é que armazena os sentimentos. Quem está entendendo, diga amém. Bota lá para mim, vai. Salmo 42, eu vou chutar aqui, eu acho que é versículo 5, se não me falha a memória. Salmo 42, verso 5. Bem rapidinho para nós não perder tempo aqui. Ó, por que estás abatida, ó alma minha? E por que te perturbas em mim? Escute, o salmista deixa bem claro ali que as emoções estão na alma. Quando você está triste na alma. Quando você está feliz na alma. Se você está angustiado, é na alma. E se você tem medo aonde? Na alma. Por que estás abatida, alma minha? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Bota lá a imagem para mim, por favor. Costuma-se dizer mente de Cristo e mente diabólica. Mas na verdade, o ser humano, ele possui duas mentes. Uma mente consciente e a outra mente inconsciente. Qual é a diferença? A diferença da mente consciente para inconsciente é que tudo aquilo que você, quando vai fazer, você tem que pensar, raciocinar. Ai, peraí, como é que é mesmo? E fica, sabe, pensando para fazer. Ela está na sua mente consciente. Tudo aquilo que você tem que pensar e estudar para fazer, você está fazendo na mente consciente. O Adri vai entender o que eu vou dizer. Quando uma pessoa está aprendendo a tocar violão, ela fica olhando aonde ela vai botar o dedo ali, não é assim? O teclado, a mesma coisa. Quando vai tocar, fica olhando, procurando as teclas, procurando a corda. Quando você vai digitar no computador, quando você não sabe, você fica procurando, catando milho, procurando as teclas, não é assim? Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora mesmo? Aí, aonde que eu piso? Aí não piso em lugar nenhum e o carro morre. Aí está aprendendo e fica naquela coisa, porque está na mente consciente. Depois de um certo tempo, quando você aprende a fazer, você não precisa pensar mais, você faz naturalmente, sem pensar. Já pensou se o Adri ficasse procurando as cordas para botar o dedo ali? Toda hora que ele fosse procurar, ele tinha que parar de cantar para esperar ele trocar as posições das notas, né? Fica difícil, né? Já pensou? Hoje, ele toca sem olhar as cordas. Nós entramos num carro e simplesmente saímos dirigindo. 10 minutos depois, se perguntar para mim tudo que eu fiz nesse trajeto, falou, sei lá o que eu fiz. Eu fiz, cheguei aqui, né? É assim, sem pensar. As irmãs que fazem bolo, quem faz bolo aqui? Vamos ver, levanta a mão. Bolo de chocolate. Ai, meu Deus, né?
Quando você estava aprendendo a fazer um bolo, você tinha que ficar olhando as receitas e medindo. Hoje é tudo no zoiômetro, não é assim? Tudo no zoiômetro. Por quê? Quando você pensa para fazer, está na sua mente consciente. Quando você faz automaticamente, sem pensar, já está no seu subconsciente, já gravou. Para você entender melhor, essa aqui é uma imagem ilustrativa. Esse desenho aqui é um iceberg, né? É um iceberg. É uma gigantesca pedra de gelo no meio do oceano. Quem assistiu o Titanic aqui? Quem assistiu? Então vocês sabem o que é um iceberg, né? O Leonardo DiCaprio morreu por causa do iceberg, né? Não foi ele, né? Foi o personagem dele. Então o que acontece? O iceberg, no meio do oceano, aqui estão as águas, né? O nível da água, e aparece essa pedra de gelo aqui em cima, que não é pequena, mas é minúscula em comparação com todo o resto que tem aqui embaixo. A mente consciente é isso aqui, ó, um pedacinho só. E a mente inconsciente é tudo isso daqui. Então veja, por que a mente consciente é menor do que a mente subconsciente? Porque, imagina você, se tudo o que aconteceu com você, desde o dia que você foi concebido no ventre da tua mãe. Imagine você, não vamos nem falar nisso, vamos falar de 10 anos para cá. Tudo que você fez, que aconteceu com você, você estivesse lembrando a todo momento de tudo que aconteceu, você não viveria, você ficaria louco, porque são muitas coisas. Escute, tudo que acontece conosco, tudo, eu disse tudo que acontece conosco, a nossa mente inconsciente, ela grava tudo, 1000% de tudo que acontece conosco, a mente inconsciente grava. Quando que começa a gravar? Quando, num dado momento, dentro do ventre da mãe, aquele que não é nem um bebê ainda, é só como que eu posso chamar? Feto? Não sei, talvez o feto. Desde que o feto começa a ter emoções. Você sabia que o bebê, no ventre da mãe, ele tem emoções? A mãe, o que acontece com a mãe, é passado para a criança. Se alguém aqui pensa em engravidar, isso é muito sério. Pense nisso. Porque a saúde emocional do seu filho começa de você, que vai ser mãe. E não é só da mãe, o pai também. Eu não sei se você sabe, mas a criança sente a emoção de ser amada ou rejeitada no ventre da mãe. Se a mãe ama a criança e o pai rejeita, ela sente também. Sente também. Eu já vou falar alguma coisa a respeito disso para vocês. Escute, o inconsciente ou subconsciente tem a função de registrar tudo o que acontece conosco. Toda a nossa existência desde o útero materno. O que está na mente consciente? O raciocínio, as percepções e os pensamentos. Quando nós estamos pensando alguma coisa, nós estamos pensando com a mente consciente. Agora, o que está na mente inconsciente? As nossas memórias, os desejos, as pulsões agressivas, as fantasias, lembranças, recalcamentos, pulsões inatas e os nossos medos. Viu? Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. No útero, através das emoções sentidas pelo bebê, começa a sua história, feliz ou triste. A criança pode sentir no útero da mãe amor, alegria, paz, ou pode sentir rejeição, tristeza e ódio. Uma vez, tinha uma moça lá no Paraná. Eu não sei se dá para perceber, mas o meu sotaque é de paranaense. Quase nada, né? E aí, e tinha uma moça lá, que ela tinha um problema de medo.
ela esteve, acho que por 2 vezes dentro de um carro, nem era ela que estava dirigindo. Mas assim, pequeno acidentezinho, uma coisinha boba, nem chegou a bater o carro nada, mas ela se assustou. E aí ela se apavora, ela sabe dirigir, tem habilitação, mas ela nem pensa em dirigir. Ela fica apavorada só de sentar ali junto com o motorista, estando dentro do carro ela fica apavorada. E eu conversando com ela, eu e minha esposa conversando com ela, eu falando com ela sobre a terapia e tal, para libertá-la desse medo, que não é difícil. E eu comecei a explicar para ela essas coisas que eu estou explicando para você, claro, resumidamente. E eu falei com ela sobre as emoções que o feto já começa a ter dentro do ventre da mãe. E eu falei assim, às vezes, a criança, ela se sente rejeitada, e nem é por causa da rejeição. Às vezes a mãe nem rejeitou, mas às vezes foi uma gravidez inesperada, não indesejada. Eu não disse indesejada, eu disse inesperada. A mãe não esperava ter aquela gravidez. E quando a mãe descobre que está grávida, ela, meu Deus, grávida de novo. Qual é a emoção que ela passou para a criança? De rejeição. E eu disse para ela isso, sabe? Às vezes, a gente é marcado, e no âmbito da psicologia, nós dizemos ancorado. A gente é ancorado em algumas coisas, às vezes sem querer. Às vezes as pessoas nem queriam nos ancorar. Às vezes a mãe não estava rejeitando a criança, mas ela se assustou, porque ela não estava pensando em engravidar, não era momento para engravidar. Quando ela percebe que está grávida, ela, meu Deus, grávida! A criança se sente rejeitada. Quando eu disse isso, essa moça começou a chorar. Ela teve uma crise de choro. Você lembra disso? Teve uma crise de choro. E eu fiquei com cara de pastel, sem saber o que eu fazia. Eu não esperava aquela reação dela. Depois, eu fui conhecer a sua história. E ela se sentia assim. A emoção que ancorou ela quando ela estava no útero da mãe, com pouquinhos meses, talvez, de gravidez, ela recebeu aquela emoção negativa da mãe. Ela não sabia, mas o subconsciente trouxe a ela à tona. Ela estava ancorada no passado. Quando eu falei rejeição, disparou um gatilho, e o subconsciente dela voltou lá atrás, no útero da mãe. E ela sentiu a mesma tristeza que ela sentiu no útero, ela veio sentir agora, no presente. Você consegue entender isso que eu estou falando? Isso não é brincadeira, isso não é conto da carochinha. Ai, não acredito. Bom, cada um tem direito de acreditar no que quiser. Isso tanto é bíblico como é ciência. Existe outro fato. Eu estava aqui agora em Conceição. Estava atendendo uma moça, fiz algumas sessões com ela. E eu levei ela a um relaxamento profundo. E ela relaxou, nós chamamos de mergulhar no seu próprio interior. Ela relaxou, mergulhou no seu próprio interior, com uma ferramenta chamada hipnoterapia. Vocês já viram falar de hipnose? Já viram falar de hipnose? Não é aquela hipnose de brincadeira que se faz na televisão, não. Hipnotiza uma pessoa e dá vinagre para ela beber, falando que é guaraná, e ela sente gosto de guaraná. Isso é verdade mesmo, isso acontece mesmo. A hipnose faz isso mesmo, não é mentira. Mas quando eu digo hipnose, eu estou falando de hipnose clínica. É hipnose para tratamento de traumas emocionais. E eu levei essa moça a um estado hipnótico profundo. E para curar alguns traumas da vida dela. Ela teve uma vida atribulada ao extremo. E quando eu fiz uma regressão com ela de idade, gente, não é regressão de vida passada não, que isso não existe. Regressão de idade. Eu não pedi, eu não determinei, mas ela foi parar dentro do útero da mãe com 3 meses de gestação.
E eu perguntei a ela: fulana, aonde você está? Ela disse: eu estou no útero da minha mãe. E começou a chorar. E eu disse: por que você está chorando? Ela disse: porque eu estou triste. Por que você está triste? E ela começou a me falar das coisas que a mãe dela fazia, que estava fazendo naquele momento. Ela falou assim: a minha mãe age como se eu não existisse. E ela chorava compulsivamente. Chorava compulsivamente. E quando eu trouxe a sua mente de volta, nós fizemos o retrocesso do processo, conversando com ela agora já fora de estado de hipnose, estado de vigília, ela começou a me relatar. Claro que ela não se lembrava de coisas lá do útero, evidentemente, mas ela começou a me relatar a sua vida desde a infância e batia exatamente com as coisas que ela me falou. Escuta, tem pessoas que por qualquer probleminha, qualquer coisinha, a pessoa sabe dirigir e tudo, mas de repente alguém deu uma fechada nela, pronto, não quer dirigir mais. Por quê? Porque foi ancorada naquele medo. O nosso subconsciente, ele tem a função de nos proteger. Então, quando acontece algo, e ele te ancora ali, quando você vai dirigir de novo, se for o caso, aí o subconsciente traz aquele medo e fala: olha, não vai não, que é perigoso. Aí você retrai. Ai, eu não tenho coragem, eu tenho medo de dirigir. Mas se você parar para pensar, não aconteceu nada. Levou uma fechada, e daí? Quantidade de motorista barbeiro que tem, não é brincadeira. Coisa normal, normal. Né? Aqui em Conceição, as pessoas são bons de boleia, né? Que não tem essas coisas, né? Bom nossa, maravilha. Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de ser abandonado, tem gente que cria fantasias doentias com medo do abandono. Ai, de repente o marido encontra a mulher chorando dentro de casa, e aqueles lastimando: o que foi? Ah, não sei, me passou uns pensamentos que você pode me abandonar. Dando vida a um pensamento que nem existe. Olha que coisa do capeta que é isso, né? Mas é uma mente que está sendo atacada. Tem gente que tem medo de ficar doente. Nessa Covid, por exemplo, lotou o consultório dos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, lotaram os consultórios. Por quê? Por medo da Covid. Claro, bicho, mas foi sério o negócio? Claro que foi. Eu não estou dizendo que não precisa se cuidar, até hoje precisamos nos cuidar. Mas adianta muito você ter medo? Adianta alguma coisa? Eu conheci casos de pessoas, pastores, lá do Paraná, que eu conheci, pessoas de mais idade, que não saíam de casa para nada. Um dia, saiu de casa, foi na padaria da esquina de máscara e álcool, e taca álcool no cabelo, e toma banho de álcool, voltou para casa 3 dias depois, Covid, foi para o hospital, entubou, morreu. Adiantou ter medo? Diga assim: a minha vida está nas mãos de Deus. Tem gente que tem medo de morrer. Eu não vou nem perguntar aqui se alguém tem medo de morrer, porque eu não quero que você passe vergonha. Só tem medo de morrer quem não tem certeza da sua salvação. Paulo disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Tem gente que tem medo de sair de um fusquinha velho para dirigir uma BMW. Vê se eu aguento um trem desse. Olha, está falando igual vocês mineiros já. Vê se eu aguento um trem desse. E existe o pior medo que existe. Sabe qual é? O medo de ter medo. Existe isso? Existe. Sabe o que é o medo de ter medo? É o pânico. Síndrome do pânico. Sabia disso? Tem gente que precisa ir no banco, precisa resolver. Mas eu não vou não, porque aí se eu chegar lá e eu ficar com medo de está com medo de ficar com medo. Ou seja, tem medo de sentir medo. Vê se isso não é uma coisa diabólica.
Escuta, claro que não é só no útero que existem as âncoras, que elas acontecem, também ao longo da vida. Tudo que o indivíduo sente, nós chamamos de sintomas. Vamos dar uma corridinha para a gente não atrasar. Escuta, olha aqui para mim. Eu queria ter pelo menos umas 3 horas para falar sobre isso, poder aprofundar mais, mas infelizmente nós não temos tempo, né? Amados, presta atenção. Tudo, depressão, ansiedade, medo, insegurança, síndrome do pânico, todas essas coisas que a pessoa sente, não existe remédio. Não existe remédio. Todas essas coisas, elas são apenas sintomas. Ela não é a causa do problema. Existe a causa e existe o sintoma. Por exemplo, nessa imagem aqui, você vê uma mulher, uma moça, ela está com uma cartela de Benegripe. Agora já falei. Ela está limpando o nariz e coberta. Provavelmente ela está com gripe. Quais são os sintomas da gripe? Coriza, febre, dor de cabeça, dor no ouvido, dor em cima dos olhos. Quando dá dor de cabeça, dói. Dói? O que eu falei? Febre, coriza, tosse, espirro. Tudo isso é a gripe? Não, isso aí são os sintomas da gripe. Você vai numa farmácia com gripe e você vai comprar o quê? Algo que vai aliviar os sintomas. Está com febre? Você vai tomar um antitérmico. Está com dor de cabeça? Você vai tomar um analgésico. Não é assim? Mas isso aí vai curar a gripe? Claro que não. Isso aí é o sintoma da gripe, é diferente. A causa da gripe é um vírus. A gripe é um vírus. O que mata o vírus? Nada. Se você tomar remédio para gripe, ela vai demorar 7 dias. Se você não tomar, ela demora 1 semana. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Não adianta, porque você tem que pensar na causa, não no sintoma. Olha aqui para mim. Depressão é um sintoma. Ansiedade é um sintoma. Medo é um sintoma. Recalque é um sintoma. Medo de morrer, medo de abandono, medo de dirigir, é sintoma, não é causa. Não é causa. Então não adianta, preste atenção, pelo amor de Deus, ouça isso. Tomara, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça. Que você não precise procurar uma ajuda para curar depressão e nem ansiedade. Tomara que não precise. Tomara que ninguém da sua família precise. Mas se porventura um dia precisar, pelo amor de Deus, está sentindo estado depressivo, está sentindo ansiedade, eu vou te dar 2 conselhos. 2 conselhos. Primeiro, não espere o problema se agravar para ir para procurar ajuda. Desculpa, eu ia falar procurar médico. Sentiu alguma coisa, não espere o problema agravar. Procure ajuda rápido. Estado depressivo, começou, não estou com vontade de sair, não estou com vontade de tomar banho. Opa, que nem orelha de pastor alemão. Ergue as anteninhas. Alguma coisa está errada. Ansiedade demais. Porque não chega, porque eu não... Ansiedade e depressão caminham juntos. Escuta, eu esses dias conversando com uma outra pessoa, com um caso de ansiedade. Sabe o que a pessoa tem ansiedade? Ela se formou há pouco tempo, só que ela quer crescer na sua profissão. E ela estava dizendo para mim que ela... porque eu não vejo a hora, bispo, eu não vejo a hora. Porque... Mas precisa esperar pelo menos 4 anos para ela ter prática no que ela faz, para ela prestar um concurso, para ela ver se vai passar, para ela chegar onde ela quer.
mas ela tem medo que os pais morram antes deles verem a colação de grau dela. Falou, Jesus amado, ansiedade. E aí essa ansiedade dela está tão forte, que ela começa a ficar depressiva. Anda junto, ansiedade e depressão. Primeiro conselho, tomara que não precise, mas se precisar, não espere aumentar o problema. Procure ajuda rápido, porque ansiedade e depressão são as duas coisas mais difíceis que tem para se curar quando se trata de traumas emocionais. Eu sou terapeuta e eu estou falando para vocês o que eu tenho conhecimento. Eu não estou com brincadeira. Segundo conselho que eu dou, que me perdoem os médicos, psiquiatras, tenho nada contra a psiquiatria, muito pelo contrário, gostaria até de fazer psiquiatria. Mas, se uma pessoa com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo, com isso e com aquilo, procura um psiquiatra, ele vai fazer o quê? Dar remédios. Uma pessoa com depressão, um psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, não pode receitar. Graças a Deus. Mas um psiquiatra pode. Uma pessoa com depressão, o médico vai receitar a ele um antidepressivo. E qual é o resultado do antidepressivo? Ele vai causar na pessoa uma sensação de euforia. Porque o deprimido é aquele que não quero tomar banho, não quero nada. Ó dia, ó vida. A pessoa entrega as baratas. Aí ela toma um remédio que dá a ela uma sensação de euforia. Aí ela levanta. Tô legal, agora tá legal. É que nem o cara quando cheira um pozinho ou bebe umas, né? Tá no mundão. Bebe umas, aí fica, agora tô legal. Agora tô aí, ó, tô aí. Tô ligadão, tô ligado. Isso é o que o remédio faz. Só que, terminou o efeito do remédio, acabou aquela sensação de euforia. A pessoa é obrigada a tomar outro remédio. Nenhum médico vai dar um remédio fortíssimo já de cara, não. Ele vai dar um remédio fraco, para ser tomado em 12 horas. Só que dali a pouco, quando fazem 6 horas que tomou, já acabou o efeito. Aí o médico manda tomar de 6 em 6. Dali a pouco já não está adiantando mais. O médico dobra os miligramas. Era 5 miligramas, agora vai tomar 10. Dali a pouco os 10 miligramas não está resolvendo. Aí ele troca o remédio, dá um remédio mais forte. E dali a pouco vai só aumentando a dosagem e aumentando o nível do remédio para fazer efeito. E aquilo vai aumentando. Dali a pouco, sabe o que acontece? A pessoa, de tanto remédio, ela começa a ter insônia. Ela não consegue dormir mais. É isso que os tarja preta fazem. Não consegue dormir. Aí o médico dá remédio calmante para a pessoa dormir. Aí, principalmente no início, a pessoa não consegue acordar. Aí dá remédio para a pessoa acordar. Rebite, para acordar. E a pessoa vai vivendo a custa de remédio. O que vai acontecer? Primeira coisa que arrebenta na pessoa é o estômago. Aí o médico vai dar omeprazol, que é o maior veneno que existe. Pare de tomar omeprazol. Dane-se a fábrica de omeprazol. Estou nem aí, pode me processar. Não presta, veneno. Engraçado. Os laboratórios fabricam droga. E a gente não pode falar mal da droga, não. Mas o que é isso? Uma pessoa que começa com estado depressivo, com 25 anos, olha aqui, com 35, essa pessoa já pode comprar o caixão, deixar reservadinho lá, porque vai embarcar. Então eu digo uma coisa para você. Não procure psiquiatra. Procure um tratamento com terapeuta, psicólogo. Sabe por quê, queridos? Porque esse tipo de doença, esse tipo de trauma emocional, isso aqui, ó, tudo isso aqui é abstrato, não se pega, não se toca. Isso aqui
existe, mas não é algo que você toca. Então isso aqui, se você está doente, ou alguém está doente com isso aqui, o remédio não pode ser droga, porque não é uma doença patológica, é uma doença emocional. Quem entende isso, diga eu. Então escute, o grande problema dos remédios é que eles não tratam, eles maqueiam o problema. É a mesma coisa da diabetes. Ah, toma insulina. Insulina é só para controlar a diabetes, não vai curar. Não vai curar. Você tem algum problema? O brasileiro, nós brasileiros somos relaxados. Nós vamos no médico lá uma vez ou outra. Eu sou o primeiro. Não deveria ser assim. Não deveria. Né? Novembro, como é que é? Outubro rosa e novembro azul, é isso? Novembro rosa. Quantas mulheres aqui foram ao médico em novembro? Quantas foram? Ó, outubro rosa, né? Outubro rosa. Quantas mulheres foram ao médico no outubro rosa? Quem foi? Só uma, gente, misericórdia. Está vendo como é que nós estamos relaxados? E novembro azul, quantos homens foram lá no médico? Quantos homens? Opa, eu não posso. Está vendo? A mulher ainda foi uma, os homens, mais relaxados ainda. Não deveria ser assim, sabe por quê? Porque tem certas doenças que elas são silenciosas. Quando elas chegam a aparecer, já era. Não dá mais jeito, não dá mais. Presta atenção. O emocional causa doenças psicossomáticas. O que é isso? É aquela doença que quando aparece, às vezes aparece uma doença patológica causada pelo emocional. Por exemplo, o câncer. Tem muitos cânceres que são emocionais. E virou patológico, mas ela começou no emocional. E existem muitas outras, muitos traumas, muitos, que começam no emocional. Existem doenças autoimunes, que é o sistema imunológico atacando o próprio corpo, também tem origem no emocional. Quem já ouviu falar aqui de uma tal de fibromialgia? Quem já ouviu falar? Você sabe o que é isso, fibromialgia? Você sabe o que é? A pessoa sente dor no corpo todo. Dói aqui, dói ali, dói acolá. Vai ao médico, o médico pede exame, faz exame, ressonância, não dá nada. Não aparece nada. Aí o senhor não vai me dar remédio, doutor? Tem gente que é viciada em remédio, né? Mas vou te dar remédio para crer, criatura, se eu não encontrei nada em você. Aí às vezes o médico dá lá algum remedinho lá para a pessoa vazar do consultório dele. Fibromialgia. Por que não aparece? Porque não é uma doença patológica, é uma doença emocional. Sente dores no corpo todo. Alguma coisa aqui, alguma coisa aqui está causando na mente da pessoa essas dores. Muitas dessas doenças são criadas pelo próprio indivíduo. Escute, não confesse derrota. Não confesse. Todas as coisas são criadas duas vezes. Presta atenção. Olha como é que o pensamento é algo tremendo. Um dia, alguém teve uma ideia de criar um microfone. Aí ele imaginou o seguinte: nossa, um negócio assim que transmita lá para uma mesa de som que joga nas caixas. E ele começou a ter aquela ideia, um engenheiro eletrônico, até que deu certo. Primeiro ele criou na mente, depois ele criou o físico. Todas as coisas, todos os nossos problemas são criados na nossa mente primeiro, tudo, e depois ele vem a existir. Escuta, vou mandar um pouquinho aqui. Vamos entender uma coisa? Vamos entender uma coisa. O nosso cérebro, ele é atemporal. O que é isso? Essas lembranças de coisas passadas ficaram para trás. Mas o nosso cérebro, a nossa mente, não sabe distinguir o que é passado, o que é presente e o que é futuro. O nosso cérebro é atemporal.
Para ele não existe tempo. Para ele, se você começa a se lembrar de coisas de lá do passado, para o teu cérebro está acontecendo agora. Por exemplo, alguém fez um mal para você, lá no passado. Alguém te deu um tombo, não pagou uma dívida. Você tinha um sócio, ou a pessoa comprou alguma coisa de você e não pagou e sumiu no mundo. E você não acha mais a pessoa, você não recebeu. Você ficou com raiva dessa pessoa. Os anos se passaram. E toda vez que você lembra, você tem raiva dessa pessoa. E você pensa, se eu encontrar fulano, eu mato esse filho da mãe. Eu mato ele de raiva. O teu cérebro não sabe distinguir que você está tendo um pensamento do passado. Para ele, está acontecendo agora. Está entendendo, gente? Porque o cérebro é atemporal. Não existe lembranças, para ele é tudo presente. Outra coisa, por que a Bíblia diz para tomar cuidado com a sua língua, com a sua boca, com aquilo que você confessa? A Bíblia diz que a boca confessa aquilo que está cheio, o coração. A boca confessa aquilo que o coração está cheio. Escuta, o nosso cérebro é 100% afirmativo. Preste atenção nisso. Para o nosso cérebro, não existe a palavra não. Ele não consegue entender a palavra não. Aí, olha aqui, ó, algumas frases. Eu não quero doença, eu não quero viver na miséria, eu não quero sentir medo, eu não quero ser traído ou traída. Existe algum problema nisso? Não. Você está dizendo que não quer. E está certo, você não quer mesmo. Só que o teu cérebro, a tua mente, não consegue entender isso aqui, ó. Não. Ela exclui essa palavra não. Isso é científico. Então, quando você diz, eu não quero doença, o teu cérebro não entende o não, ele vai entender o quê? Eu quero doença. E cada vez mais você ficando doente. Eu não quero viver na miséria. Ele não entende o não, eu quero a miséria. E cada vez mais o dinheiro faltando. Eu quero sentir medo, eu quero ser traído. E só vai se envolver com nego sem vergonha. É assim que funciona. Mas como que eu vou dizer então, bispo? Fale no afirmativo. Eu quero saúde, eu quero ser próspero, eu quero ser corajoso, eu quero uma pessoa fiel. Quem entende, diga amém. Diga comigo então, eu quero saúde. Diga, eu quero ser próspero. Diga, eu sou corajoso. Diga, eu quero uma pessoa fiel. Aleluia. Eita glória. Quem quer casar aqui? Quem não é casado quer casar? Levanta a mão, vamos ver. 1, 2, 3. Ninguém mais? Tá difícil de aumentar os membros dessa igreja, né, pastor? Misericórdia. Pode ser. Gente, o negócio é o seguinte, quem é casado, vamos lá, vamos fazer filho, e vamos encher a igreja. Quem não é casado, vamos casar, vamos fazer filho, e dar-lhe filho, né? Né, Sara? Sara, ó, velho, como é que é? Nossa, mas você tá ruimzinho, velho. Misericórdia. Vamos fazer filho, gente. Fala assim, eu quero filho. Olha, a Sara não falou não. Põe na conversa. Amados, preste atenção numa coisa. Escute, a mente humana é algo tremendo, criativo demais. Então, cuidado para não criar coisas ruins. Crie coisas boas. Preste atenção. Quando eu disse, não procure médico, eu estou dizendo na questão emocional, gente. Por favor, coloque amor nas minhas palavras. Eu estou dizendo na questão emocional. Se alguém tem depressão, depressão não se trata com remédio. Depressão se trata com terapia. Ansiedade não se trata com remédio, se trata com terapia. Medo não se trata com remédio, se trata com terapia. Nós precisamos
mergulhar no subconsciente e entender aonde que está o problema. Bispo, mas eu não sei fazer isso. Claro que não, para isso existe um terapeuta, para guiar você em algumas sessões, para você entender, para nós descobrirmos onde está o medo, onde você foi ancorado. Olha aqui para mim, eu estou terminando agora. Sabe o que é ancorado? Por exemplo, você já passou perto de alguém na rua, alguém que você não conhece, e sentiu o cheiro de um perfume que trouxe lembranças lá no passado. Nossa, fulano, meu amigo, usava esse perfume. Quem já teve essa experiência? Alguém já teve? Está vendo? Ouviu uma música. Você ouve uma música, tipo, nossa, essa música me faz lembrar tal coisa. Quem já teve essa experiência? Está vendo? Sabe por quê? Porque você foi ancorado lá atrás. O cheiro do perfume, a música, ancorou você, amarrou você lá atrás. E aí, quando você ouve essa música hoje, dispara o gatilho e te lança lá atrás. Eu vou terminar agora contando uma coisinha bem rapidinha para vocês. Lá em Curitiba, eu atendia numa clínica terapêutica de recuperação de viciados. E eu fui fazer uma terapia com um moço lá, e eu comecei a conversar com ele. Ele disse para mim assim: bispo, eu estou amarrado no passado. Aí eu falei: maravilha, já tem consciência disso, meio caminho andado. Eu falei: me conta então. Aí ele me contou. Ele amava demais uma mulher, se casaram, e ele era obreiro de uma determinada igreja, e um dia ele foi pregar numa igreja, e quando ele voltou, a mulher não foi com ele. Quando ele voltou, não tinha nada dentro de casa. A mulher já tinha programado, encostou um caminhão, carregou a mudança e vazou. E foi morar com outro cara. Largou ele e foi morar com um cara. Ele ficou doente com aquilo. Aí ele arrumou outra mulher também, desviou e tal. Aí eles brigavam, se pegavam de tapa, era entre tapas e beijos. Aí passou um tempo, eles voltaram, se perdoaram, entre aspas, e voltaram. Tentaram um tempo, um jogava na cara do outro e tal, e era tapa e beijo e pontapé e pé na orelha. Largaram de novo, e foi assim essa coisa, 3, 4 vezes, não sei quantas vezes, e ele começou a se envolver com droga por causa disso, segundo ele. E já faziam 8 anos que eles estavam desse jeito, e ele foi parar numa casa de recuperação. E eu perguntei a ele, eu falei assim: antes de prosseguir, eu quero saber se você quer continuar esperando e acreditando nesse relacionamento, ou se você quer botar um ponto final nisso. E eu dei um prazo para ele de 1 semana, para ele pensar, orar e me responder. Na outra semana ele falou para mim: bispo, eu tenho certeza que eu quero. Então me diga, eu quero esquecer essa mulher. Eu falei: então, é tranquilo. E ele reconheceu que ele estava amarrado no passado com essa mulher. O que era necessário fazer? Entrar no passado, cortar aquelas cordas que prendiam ele e trazer ele para o presente, liberto e livre. Sabe quantas sessões de terapia eu fiz com ele, para ele se libertar da mulher? Veja que era uma coisa grave. Era uma coisa grave. Isso não é amor, isso é uma doença. Amor é outra coisa, né? Isso é uma doença. E ele estava preso no passado por uma doença emocional. 8 anos. Se envolveu com droga, se acabando com droga. Era um rapaz até de boa pinta, novo, mas estava se acabando. E quando ele disse que queria se libertar, eu falei: então é com a gente mesmo. Quantas sessões você acha que nós fizemos para ele se libertar? Chuta. Quanto? Quem falou 20? 20. O que vocês acham? Fala, pastor, quantas sessões você acha que nós fizemos para ele ser liberto? Hã? 1. Fala, Adria. Hã? 2. 3. Fala, Sara. Hã? 1. Exatamente.
uma sessão. Uma sessão. Se eu demorasse 20 sessões para libertar esse rapaz, eu deixava minha profissão para lá. Você não está botando fé em mim não, né? Você não vai casar também, você vai ver. Ela falou que ela quer casar, não vai? Não, desse jeito não. Estou brincando, irmão. Deus vai te dar um marido bonito igual o Leonardo DiCaprio, com o dinheiro o homem da Microsoft, sabe como é que é o nome dele? Bill Gates. Tá bom assim para você? Aí o sorriso. Ó. Gente, olha aqui para mim. Por que eu estou falando isso para você? Sabe por quê? Porque pode ser crente há 10 anos, 50 anos. Se você não for curado emocionalmente, você vai estar sempre voltando no passado. O medo é o sintoma de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Se porventura alguém aqui se identifica com alguma coisa que eu falei, eu estou atendendo aqui em Conceição, pode me procurar, ou se alguém da família, né, algum parente, você conhecer nessas condições, ajude essa pessoa, não deixe essa pessoa sofrendo não, porque olha, é um sofrimento mesmo, sabe? Mas quanto custa isso, bispo? Um sofrimento de 8 anos, gastando dinheiro com drogas, se afundando, com uma sessão só, quanto você acha que eu deveria cobrar? Quanto? Quanto, pastor? Fala, me ajuda aí. De 8 anos. Qualquer valor seria pouco. Vocês concordam com isso? É verdade. Não é porque eu quero cobrar muito, não. Tá? Mas o que nós estamos cobrando aqui, eu não vou nem falar, porque se eu falar, vocês vão dar risada. Vocês vão rir. Sabe por quê? Por que não faz de graça? A Bíblia diz que tudo que recebeste, dá de graça. Eu não recebi de graça, eu paguei. Tá? Por isso que eu não dou de graça. Sabe por quê? Porque a pessoa para ir no médico e gastar um monte de dinheiro, ela gasta. E o din-din faz parte da terapia. Porque tudo aquilo que é de graça as pessoas não valorizam. Vou te dizer uma coisa, todas as terapias que eu comecei de graça para alguém, não terminaram. Sabe por quê? Porque a pessoa não voltou. Porque não valoriza. E quando a pessoa está pagando, ela valoriza o dinheiro dela. E ela vai sair liberta. Amém? Quem quiser, amor da minha vida. Aleluia, eita glória, vem aqui. Quem quiser depois, procure com a minha esposa aqui. Tem meu cartão. Eu tô falando isso porque o pastor Wellington já me autorizou a fazer isso. Tem meu telefone. Pode me ligar. E eu não faço menos de 3 sessões. Bispo, mas uma só você vê. Não, mas depois tem o retorno, tem o reforço, né? No mínimo 3. Depressão e ansiedade, eu não faço 3, é mais, tá? Mais sessões, porque realmente é algo profundo. Procure com a minha esposa e meu cartão, me liga, manda um WhatsApp, a gente conversa. Eu só não quero é que você fique sofrendo aí, tá certo, gente? Quem entendeu, diga amém. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter me ouvido até aqui. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o pastor Wellington vai terminar agora, pode me procurar e a gente vai conversar, a gente vai bater papo, eu vou tirar suas dúvidas também, tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte.